Revolução da Internet entre os anos de 1951 a 1960. Como podemos ver nessa imagem, temos uma TV e um rádio, mas a comunicação nessa época nem sempre foi assim. A comunicação na época de 50 era através de teatros, que hoje em dia é considerado algo tão retrô. Também tínhamos as comunicações pelo cinema e jornais, o básico para pessoas que não podiam ter acesso à televisão. O meio de comunicação mais comum que temos é a conversa pessoal, o que é melhor que isso, que um bate-papo, colocar fofocas em dia, contar as novidades? Nessa época, foi criado o primeiro rádio portátil, que facilitava a comunicação com a população. Bom, uma das primeiras formas de comunicação que chegaram aqui no Brasil foi o rádio capelinha e a televisão preta e branca. Mas apenas as pessoas que eram de classe alta podiam ter esses meios de comunicação. Um dos fatores que contribuíram para a revolução da internet foi a primeira geração de computadores. Para entendermos isso, precisamos saber a base do que eles funcionavam. Circuitos eletrônicos e válvulas, seu uso era restrito, precisavam ser programados a cada tarefa, grande consumo de energia, problemas devido a muito aquecimento. Não podemos esquecer de citar que as válvulas, após algumas horas de uso, acabavam quebrando e tinham um processamento muito lento. Na época, os computadores calculavam com uma velocidade de milésimo de segundos. Para entendermos melhor, iremos falar do ENIAC, o primeiro computador do mundo. Os pesquisadores norte-americanos John Hector e John Mock da Electronic Control Company revelavam ao mundo o primeiro computador eletrônico digital de larga escala, também conhecido como Electronic Numerical Integrator and Computer, que em bom português quer dizer computador entregador numérico eletrônico, ou apenas ENIAC para os mais íntimos. O ENIAC era um monstrengo de 30 toneladas de peso, que ocupava uma área de 180 metros ao quadrado de área construída. Custava nada menos que $500 mil na época, o que hoje representaria aproximadamente 6 milhões. A máquina constava com um hardware equipado com 70 mil resistores e 18 mil válvulas de vácuo que, em funcionamento, consumiam 200 mil watts de energia. No início de 1952, um passador de alta velocidade foi adicionado, o que melhorou a velocidade de deslocamento por um fator de 5. Em julho de 1953, uma memória de 100 palavras core, uma expansão foi adicionada ao sistema, usando o código binário decimal, a representação numérico excessivo 3, para suportar essa expansão de memória. O ENIAC foi equipado com um novo seletor de tabela de funcionamento, um seletor de endereço de memória. Oposto da elaboração dos circuitos, a 3 novas ferramentas foram adicionadas ao mecanismo de programação. Internet, realidade ou ficção na época? Vamos a 1957. O conceito internet surgiu, mas não era internet, e sim ARPANET nessa época. Então a internet era uma realidade privada, pois apenas o governo e o exército tinham acesso. E para entender melhor, vamos para a guerra. A doce Guerra Fria, Estados Unidos contra a União Soviética. Quem será a superpotência? Mas essa guerra não foi armada, e sim política e ideológica. A guerra nos trouxe muitos avanços tecnológicos, e com esses avanços surgiu a primeira rede, o ARPANET. O primeiro sistema de rede, o ARPANET, surgiu por medo. Mas como assim medo? Os Estados Unidos têm medo sobre um ataque da União Soviética e de ter seus dados / informações roubados. Então eles decidiram descentralizar essas informações, criando uma rede de computadores, o ARPANET. E em 1960, os militares e algumas universidades ligaram seus computadores em uma rede.